Uma boa noite a todos. Durante esta palestra estaremos refletindo, baseado na parábola Um rebanho e um bom pastor e a autoridade de Jesus. Um rebanho e um pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, deste curral. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João. As palavras do Cristo, na verdade, nos falam através desse trecho que as ligações entre os homens, elas não são somente sociopolítico-econômicas. Indicam que acontecerá também uma integração religiosa entre os diferentes povos que compõem a humanidade planetária. No livro Amanhecer de uma Nova Era, podemos conhecer, através da leitura de alguns capítulos, um pouco das lutas que já foram travadas e que continuam ainda sendo realizadas para a integração dos homens para a crença em um único Deus. É uma profecia que não deixa aí de representar um grande desafio, sobretudo se analisarmos a situação atual, onde predominam o separatismo, o fundamentalismo e o exterminismo religioso. Entretanto, se foi profetizado por Jesus, tal acontecimento irá ocorrer, mais cedo ou mais tarde. Mas como será possível, então, efetuar essa união? Nos parece ser muito difícil, tendo em vista aí as diferenças, que existem entre as religiões, o antagonismo que, aliás, alimenta entre os seus adeptos, o apego excessivo que manifestam em acreditarem na posse exclusiva da sua verdade. Essa união, ela se fará pela força das coisas, porque há de se tornar uma necessidade para que se estreitem aí os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, pelo progresso aí das ciências, que está sendo demonstrado cada vez mais, através dos erros também materiais sobre as discordâncias existentes entre todos os homens. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, a palavra pastor apresenta diferentes significados nos textos bíblicos. Pastor ou guardador de gado é o mais conhecido. Identifica as pessoas que cuidam de um rebanho, especialmente de ovelhas. Indica também um governante espiritual ou guia de um povo, de uma nação ou humanidade. Ismael, por exemplo, é considerado pelos espíritas como guia espiritual do Brasil. Jesus é o governante ou o governador da humanidade terrestre. Jesus aplica a si mesmo o termo pastor ou porta, no sentido de governador ou dirigente da humanidade terrestre. No contexto da citação de João, a afirmativa do Cristo, eu sou o bom pastor, tem como significado expresso o de ser ele, Jesus, o governador então espiritual do orbe, o condutor dos nossos destinos, o guia e modelo da humanidade. Nenhum dos demais significados estudados anteriormente se aplicam ao mestre. Jesus não deve ser confundido, então, com um guardador de ovelhas, com ministro ou chefe de igreja cristã, com um governante de província na terra, e especialmente com Deus, até porque Cristo, na verdade, é o Senhor único
depois de Deus. Então, para nós, filhos da terra, o Cristo é a nossa luz. E nós, na verdade, somos os servos dele. Emmanuel esclarece no seu livro A Caminho da Luz a posição de Jesus como dirigente planetário. Então, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essas comunidades de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E aí, pensando nessa reflexão trazida por Emmanuel, Jesus não é apenas o pastor, né? Mas é o bom pastor, porque ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as então com segurança e amor ao longo do processo ascensional. E muitas vezes, compadecendo-se da nossa ignorância, a divina providência delibera enviar alguém que nos instrua nos caminhos da elevação. Jesus, o sublime governador então do nosso planeta, foi um desses enviados que vem em pessoa para nos explicar que Deus não nos pede nem adulação e nem pompas, nem vítimas e nem holocausto, e sim o coração inflamado de fraternidade e serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, a glória e a felicidade do seu reino. O vocábulo ovelha, usualmente empregado nos textos religiosos, eles podem ter o significado de um animal, fêmea do carneiro, ou de crentes religiosos, adeptos ou seguidores de uma religião, ou de todos os espíritos bons, justos e benevolentes. Então, neste caso, nós consideramos as ovelhas todos os religiosos, os adeptos ou seguidores de uma religião, e os espíritos bons, justos e benevolentes. Prosseguindo então a parábola, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus, então, com essas palavras, ele anuncia a diversidade religiosa que existia na sua época, em todas as partes do mundo, cuja maioria abraçava a crença em vários deuses. Nos dias atuais, percebemos que o politeísmo, na verdade, não é tão expressivo como era na antiguidade, em razão da existência das 3 grandes revelações: a monoteísta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ou seja, as 3 grandes revelações monoteístas estão estabelecidas no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Então, a mensagem cristã não é crença universal. Por isso que Jesus anuncia a conveniência de agregar ao seu aprisco outras ovelhas, as que ainda não aceitam ou desconhecem a sua mensagem de amor.
A profecia do Cristo se aplica tanto à humanidade daquela época quanto à da atualidade. Trata-se, então, de uma profecia que será cumprida, possivelmente durante o período de regeneração, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. A fraternidade, então, será aí a base da nova ordem social. Mas nós sabemos que não há fraternidade real, sólida ou efetiva, senão aquela assentada na fé. Mas não aquela fé em tais ou tais dogmas particulares, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e a perpetuidade das relações entre os seres. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, não haverá mais a possibilidade de se conhecer aqueles dias em que haverão os homens do mal e os homens do bem. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, essa é a fé que o Espiritismo faculta e que será o eixo em torno do qual vai girar o gênero humano, quaisquer que sejam seus cultos ou as suas crenças particulares. É equívoco, então, supor que a união dos homens em torno de uma única crença vai eliminar a diversidade religiosa existente no planeta. As pessoas se manterão unidas pela crença em princípios espirituais universais e por um laço de fraternidade. Compreenderão as duras penas que somente o progresso moral é que pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando aí as paixões más, e somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine aí a concórdia, a paz e a fraternidade. Então vai ser o progresso moral que irá derrubar as barreiras que separam os povos e que fará que caiam os preconceitos de casta, que se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o mesmo progresso moral que, secundado pela própria inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada aí nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Os livros sagrados das religiões e as características culturais de cada movimento religioso serão mantidos porque representam aí o patrimônio cultural da humanidade. Mas vai ocorrer uma espécie de diversidade religiosa que se apoiará na unidade de certas ideias fundamentais. Isso quer dizer que continuarão existindo os judeus, os católicos, os islâmicos, os protestantes, os espíritas. Somente assim
podemos compreender a afirmativa de Jesus que haverá um rebanho e um pastor. Então, a unidade de crença é que será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. E vai quebrar aí os obstáculos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, ao invés de irmãos a serem amados. Um rebanho e um pastor, então, representa a idade de maturidade espiritual da humanidade. Indica o surgimento de uma geração nova, solidária e fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. E essa nova geração, ela marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. E o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aí nós vimos primeiro a parábola do pastor, e agora a gente vai refletir um pouquinho sobre esta parábola da autoridade de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como governador do planeta, Jesus ele detém a plena autoridade para suprir a humanidade de todos os recursos para sua redenção espiritual. É uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem qualquer violência de qualquer espécie. Fundamenta-se então na lei do amor, que por sua vez reflete as leis sábias do Criador. A autoridade e a sabedoria de Jesus são legítimas, oriundas de Deus. O seu evangelho, na verdade, é o maior código de moralidade existente, ensinando como nós podemos colocar em prática a lei de Deus. Lei que Jesus, em cada ensinamento do evangelho, se identifica como mestre na sua missão de educador de almas. Jesus viera então ensinar a nós que a verdadeira vida, não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera nos ensinar o caminho que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas que estão por vir para a realização, então, aí dos destinos humanos. Os ensinamentos espíritas, eles nos orientam como é que nós podemos interpretar com segurança a mensagem de Jesus. Inclusive, pontos que permaneceram obscuros ou foram interpretados de forma equívoca. O Espiritismo daria para dizer, então, que a chave com o auxílio do qual tudo se explica de uma forma fácil. Eu sou o pão da vida. Nesse sentido elementar, pão significa um alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. Afirmando-se, porém, como o pão da vida, Jesus ele nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento, o de alimento essencial, que garante aí os nutrientes necessários para o nosso sustento moral, para o sustento moral do nosso espírito.
Jesus, então, é o pão que fornece diariamente o conforto espiritual para nós. E esse conforto não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então, Jesus é aquela luz que se espalha em todos os lugares, salvo naqueles em que haja algum bloqueio. Através dos tempos, Jesus vem saciando a fome espiritual de quantos deles se aproximam, suprindo-os fartamente em termos de harmonia, equilíbrio, bom ânimo e força moral. Acrescenta ainda Emmanuel: dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e de amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, então, encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Conclui-se, então, dessa forma, que precisamos trazer o Cristo no coração e na mente. As lições do seu Evangelho, elas nos convidam ao grande esforço da cooperação e da doação no bem, que devemos aderir voluntariamente, sem falsas expectativas aí, mas conscientes do trabalho que nos cabe realizar. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por essa afirmativa, compreendemos a missão de Jesus como um iluminador de consciências. Então, num trabalho incessante que se desenrola aí ao longo das eras, nas vias do progresso humano. Sobre a projeção da sua magnífica luz espiritual, somos esclarecidos, porém, sem deixar de reconhecer o estado de escuridão que ainda trazemos lá no íntimo do nosso ser. Então, apesar de toda essa luz que Jesus nos fornece, no nosso íntimo ainda existe aí a escuridão. Como governador espiritual da Terra, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano, e sob o seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação espiritual. Então, ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. O seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, a porta é uma passagem situada entre dois ambientes, que no sentido do Evangelho expressa níveis de entendimento ou de planos evolutivos, né? Então, a passagem de um lado para o outro, ela está aí intermediada pela porta, aqui claramente representada pelo Cristo. Isso quer dizer que as oportunidades de progresso, advindas aí das provações, ou em razão das escolhas sensatas, são concessões que Jesus faz aos seres humanos, em nome de Deus. Há também um outro sentido para a porta,
pode indicar um sinal de renovação mental ou mudanças de atitudes e de comportamentos. Nós devemos considerar, então, que nem sempre o desejo da melhoria corresponde a ações efetivas. Então, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções, mas ainda não conseguiu a penetração lá no santuário do seu amor. Então já existe a intenção da passagem para o outro nível evolutivo. Encontramos muitas portas na vida. As portas largas, que podem conduzir aí às perturbações e às desarmonias espirituais, e da mesma forma existem as portas estreitas, que são caracterizadas aí pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da vida material. Com o Cristo, a palavra porta apresenta grande significância, porque quando ele afirma eu sou a porta, ele acrescenta em seguida, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é assim, é o meio de progresso moral, intelectual e salvação. E ele é o guia e o modelo de toda a humanidade. Jesus é, poderíamos dizer, a referência legítima do bem e da felicidade. Simbolizando-se como porta, ele demonstra que a sua mensagem conduz a um patamar mais amplo, mais elevado, fértil de valores edificantes para o espírito. O Cristo, então, foi o indicador da mais pura e da mais sublime moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los verdadeiros irmãos, que há de fazer brotar também de todos os corações a caridade, o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Podemos compreender que a pessoa é salva porque ela se liberta, ou ela se encontra em processo de libertação das próprias imperfeições. E o espírito, ele é livre a partir do momento que ele aceita a vivência nos ensinamentos do Cristo. Então, os ensinamentos do Cristo para nós é a porta. Sendo livre, entrará e sairá e achará pastagens, ou seja, ele é capaz de vencer as tentações do caminho, porque a sua alimentação mental, a pastagem, agora ela é farta, decorrente aí da nova atuação no cenário da vida. A vitória sobre si mesmo e sobre as suas próprias imperfeições. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A autoridade de Jesus, então, é de cunho moral. Aqui se impõe naturalmente sem ofensas e violências. E a autoridade do amor, é a verdadeira autoridade do amor. O dia, então, que a humanidade tiver o conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem vai se estabelecer no planeta, que de mundo de expiação e provas se elevará à categoria de regeneração. Os seres humanos, então, mais fraternos e solidários, entenderão e aceitarão a liderança real, legítima e verdadeira, a liderança aí de Jesus. Mas como que isso vai acontecer, né? Esquecendo as luzes transitórias aí da ribalta do mundo
renunciando à concretização de sonhos pessoais e em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si. Embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Existindo então uma sociedade mais pacífica aí na Terra, unida por um laço de sinceridade e fraternidade, a humanidade vai compreender finalmente o significado de que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos a certeza de que o Senhor nunca nos deixou desamparados. Cada dia, então, Ele reforma os títulos de tolerância com as nossas dívidas. E é de nosso interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do nosso Mestre Divino. Me acompanhem em prece para finalizarmos esse encontro de hoje. Amado Jesus, suas palavras sempre são esclarecedoras e quando bem estudadas, penetram nossos corações, irrigam as nossas veias, o nosso cérebro e deixam-nos nutrido para seguir as tuas palavras. Te agradecemos por todo o teu sacrifício na disseminação dos teus ensinamentos. Te pedimos que ampare a todos nós neste planeta, nestes momentos difíceis que viemos passando. E te agradecemos por tudo que nos destes. Permanece em nossos corações e iluminando os nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja.